Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que está aí acompanhando esse programa histórico. É o primeiro Ineditados, aqui na UniFM 107.9, que a partir de hoje vai trazer informação, promoções e conversas para além do livro. Esse primeiro programa traz um pouquinho da história, dos trajetos dessa que vos fala, Jéssica Silva, e do atual diretor da editora UFSM, professor do curso de letras e idealizador desse projeto, professor Enéas Tavares. O programa também será disponibilizado no formato podcast, pelo YouTube da editora UFSM e nos agregadores de podcast. Então, vamos começar com o nosso convidado. Boa tarde, professor Enéas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Jéssica. E uma boa tarde aos ouvintes e às ouvintes da UniFM. Um prazer estar aqui. Nosso convidado, que é professor da universidade, eu até poderia fazer aqui uma leitura de currículo, mas eu acho que é muito mais interessante a gente ir conversando e contextualizando as informações. Eu acho que fica mais legal também para quem está nos ouvindo. Então, agora no primeiro momento, para a gente começar assim, já que a gente está apresentando isso tudo, né, essa proposta nova, o que é o Ineditados? E o que marca a tua vinda para a editora da universidade? Esse projeto ele começa, eu acho que a ganhar forma, Jéssica, ainda em novembro, dezembro do ano passado, quando eu recebi o convite do nosso atual reitor, então vice-reitor, o professor Luciano Schuch, para assumir a direção da editora da UFSM. Por uma série de razões que diz respeito à carreira literária, projetos tecnológicos, entre outras ações, né, que eu venho fazendo na UFSM já há 10 anos. E uma das primeiras coisas que eu imaginei, né, em termos de algo que pudesse expandir as ações que nós fazemos na nossa editora, que tem a ver com visibilidade, que tem a ver com ações proativas, que tem a ver com abrir a porta e as janelas da UFSM para a comunidade da nossa instituição, foi pensar em um podcast, foi pensar em um programa semanal em parceria com a UniFM, no qual nós pudéssemos escutar autores, escutar editores, revisores, escutar todas as pessoas que fazem parte na nossa instituição e também na editora da UFSM, disso que nós chamamos de cadeia do livro. Todos nós que somos universitários, acadêmicos, servidores, alunos, nós temos uma relação muito forte com livros. Podem ser livros científicos, podem ser livros de ficção, podem ser livros de não ficção, livros jornalísticos, enfim, cada um dos ouvintes tem o seu gênero favorito. Mas às vezes a gente não sabe exatamente o que compreende a feitura desse objeto. Às vezes nós pensamos de uma forma um pouco ingênua e singela como leitores que o nome na capa do livro resume tudo. A pessoa, seja ele homem, mulher, enfim, que escreveu aquele livro. Sendo que existe uma série de profissionais que são os responsáveis por esse objeto. E esses profissionais estão interessados em trabalhar na diagramação, na revisão, na preparação, no design. São aqueles que também são os responsáveis por imprimir o livro, por transformar isso que é um arquivo digital, praticamente uma abstração, enquanto um compósito que parte da cabeça de alguém, de um autor ou autora, e transformar isso nesse objeto, que tem um código de barras que vai ser comercializado, que vai ser comprado, que vai ser emprestado, que vai ser rabiscado, que vai ser sublinhado, dobrado, E eu pensava no início que esse podcast ele teria por principal fundamentação ou princípio possibilitar isso, conhecer um pouco mais os profissionais que trabalham com livro e com isso permitir também aos nossos ouvintes e aos nossos leitores um canal de comunicação e de diálogo com a nossa editora. A editora no ano de 2021 fez 40 anos de existência. Então nós estamos aí há 4 décadas, com diferentes gestões, produzindo e concretizando aquilo que nós fazemos na UFSM enquanto leitura. Então é como se a editora da UFSM se confundisse um pouco com a própria história da nossa instituição. E mais do que nunca eu acho que está na hora da gente pensar a nossa editora
como algo que está a serviço da nossa instituição e que está muito pronta e muito disponível para novos projetos. Eu acho que o podcast ele vem um pouco nessa direção. Minha única questão, Jéssica, ainda em novembro, dezembro, quando eu começava a me preparar para assumir a direção, era quem poderia tocar, quem poderia planejar, quem poderia administrar e servir de voz representativa desse podcast. Então, não veio outro nome à minha mente, senão da minha colega de instituição, colega de Centro de Artes e Letras em termos de formação, e a minha amiga, Jéssica Dalcin, né, que está aqui e que, digamos, eu acho que é a principal pessoa responsável por esse podcast. Eu acho que o podcast ele nasce de uma primeira ação ou ideia de gestão, mas Ineditados nasce, né, da sensibilidade de Jéssica, e eu adoraria escutar um pouco de ti, Jéssica. Como é que tu acolheste essa ideia e aproveitasse também para falar um pouco dessa experiência de trabalhar conosco na editora, né, e culminando nessa tarde tão especial que é o primeiro Ineditados. Então, aqui nós temos o nosso piloto, né? E eu acho que é super importante a gente falar dessa parceria e desses momentos por vir, porque o livro é um objeto de afeto também. Mesmo o livro científico, que é aquele que é o objeto de desenvolvimento da nossa editora. Porque, como diz o nosso slogan aqui, conversas para além do livro, quer dizer, a gente tem esse objeto, mas existe tanto carinho envolvido, seja num livro que vai ser, por exemplo, um romance que traz uma história propriamente dita, quanto no desenvolvimento de um livro científico, ou que vai acompanhar, às vezes, ser um colega de estudo, né? As pessoas carregam, às vezes, durante anos, um livro e ainda assim ele não se dá por esgotado, né? E dentro disso, da minha formação e também do meu carinho por livros, eu me sinto... Eu tenho que cuidar para não ficar um pouco emocionada aqui. faz parte. Ainda mais quando tu fala que livro é algo que envolve afeto, né? Exato. Eu venho de uma família de professores, né? Pai e mãe professores. E existia, inclusive, uma relutância minha em não... por mais que eu visse que existia uma inclinação para a docência, alguma coisa assim, o gosto pela leitura, esse tipo de carinho pelas letras... quando alguém falava em ser professora, não, isso não vou fazer isso da minha vida. Meus pais já são professores, eu vou fazer outras coisas. Só que o mundo dá um monte de volta, e quando eu vejo, eu estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, porque é mais forte, né? Essa inclinação é mais forte, é natural. E claro que, dentro da nossa amizade, do nosso convívio, quando tu me veio com esse convite no fim do ano passado, para fazer parte da equipe da editora, né, que hoje eu fico à frente da distribuição. Estou ali desde abril deste ano de 2022, mas esse projeto já nasce com também muito carinho envolvido, porque nós temos essa ligação já de muito tempo. Eu estava fazendo aqui minhas contas, existem algumas contas que às vezes a gente se arrepende de fazer, porque a gente percebe o quanto está velho, e conheço a Enéas Tavares há 21 anos. Sim. Não é? Nós fomos convivas do tempo da faculdade, Enéas fazendo letras, eu fazendo desenho industrial, e com isso a gente acaba compartilhando muitas histórias também, e fases de vida, e projetos paralelos, né? Então, com muito orgulho digo que sempre foram profícuos e de sucesso. Então, isso também é uma coisa que muito me orgulha e que eu sinto que já vem para um background aqui do Ineditados, né? Que traz justamente esse título, né? Ineditados, esse nome, para que a gente converse sobre coisas que vão trazendo um certo ineditismo, né, para a obra que a gente está conversando, justamente porque são essas conversas para além do que está no livro, né? E aí, claro, é inevitável perguntar. O pequeno Enéas, lá quando criança, houve algum momento que tu te recorda de olhar e dizer, poxa vida, é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu escolho para fazer como profissão, como carreira? Consegue, assim, trazer da memória algum momento que tenha sido um momento chave desse carinho com os livros, pelas letras, enfim?
Eu acho que todos nós, eu sou muito freudiano nesse aspecto, né? Embora em muitos outros não, mas acredito que muitas das escolhas que nós fazemos na vida, né, Jéssica, elas têm a sementinha plantada lá na primeira infância. Eu sou filho de um representante comercial, né, que mudava muito de cidade, sou filho único, então tive uma infância assim, de várias cidades, e de brincar muito sozinho, né, quando eu fazia amizade com a criançada da vizinhança, a gente se mudava, aí tinha que recomeçar de novo. E isso me fez ficar muito assim, isolado, num canto, brincando, sozinho e tal, e curtindo muito quadrinho, né? Então eu sou inicialmente um grande espectador de quadrinhos, porque já descobri Maurício de Souza e Turma da Mônica e quadrinhos. Que alfabetizou tantos, né, Maurício de Souza, no nosso Brasil. Exatamente. E descobri esses quadrinhos antes de saber ler. Eu lembro que eu sentava com a minha mãe e a minha mãe me dizia dizia nos balões ali, né? Então o que Mônica está falando pro Cascão, quanto corre atrás dele com o Sansão e por aí vai, né? E fui alfabetizado. Eu faço parte aí dessa métrica, né? Que aponta para Maurício de Souza Produções como fundamental para a alfabetização de muitos meninos, de muitas meninas no nosso país. Isso aconteceu lá eu tinha uns 5 ou 6 anos, quando minha mãe me ensinou a ler com quadrinhos. E aí quando eu fui para o primeiro ano na escola, já fui alfabetizado, né? O que me deu assim muita alegria e muito orgulho, né? De que aquilo que a professora estava ensinando ali eu já sabia e havia aprendido com os quadrinhos. Há um hiato entre esses meus 5 anos de alfabetização com quadrinhos e depois o adolescente leitor de 15 anos, em que eu continuei lendo quadrinhos na infância, no início da adolescência fiz aquela ponte dos quadrinhos para a literatura fantástica, né? Então comecei a ler muita coisa. Que também é uma influência forte. Comecei a ler muita coisa de literatura do século XIX, então li Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, O Retrato de Dorian Gray, todos esses livros assim que foram muito, muito marcantes para mim, até descobri uma autora contemporânea que foi a Anne Rice. E é com ela que eu tenho esse episódio, esse momento, né, de definição de carreira. Porque eu estava já no final da adolescência, eu já tinha terminado o ensino médio, eu tinha feito 2 ensino médio técnicos, um técnico em informática e outro contabilidade. E eu estava fazendo um terceiro aqui na UFSM, o CETISM, eu fazia o eletrotécnica. E enquanto isso, frequentava a biblioteca setorial do prédio 16, do Centro de Educação. Uhum. E lá eu peguei um romance da Anne Rice, né? Os ouvintes aqui talvez conheçam ela do filme ou do livro Entrevista com o Vampiro. E esse romance foi A História do Ladrão de Corpos. E foi um livro que eu estava devorando, é o meu favorito também. Eu estava devorando esse livro, tinha que estudar para uma prova na manhã seguinte. Disse, não, vou ficar aqui lendo um pouquinho só, já vou estudar. Só um pouquinho. E a tarde evaporou. A tarde simplesmente evaporou. Excelente. E eu tive aquele momento de iluminação, né? Do tipo, cara, eu sei que eletrotécnica é um curso que eu gostava, sempre adorei mexer com instalação elétrica e tal. E tinha muito uma promessa, né? De que, não, esse é um curso que vai te dar uma recompensa financeira, você vai conseguir um bom estágio, depois um bom emprego. Mas me veio com muito impacto a alegria e o prazer que uma obra literária, uma história de ficção e essa relação de intimidade que nós temos com autores e autoras, né? E foi aquele momento em que eu disse assim, cara, eu não posso continuar fazendo eletrotécnica, é o único curso que eu não terminei, daqueles que eu comecei. E no dia seguinte eu comecei a estudar para o vestibular para daí fazer letras, né? Porque ali se mesclam um pouco, Jéssica, o meu fascínio de leitor com o sonho de ser escritor. Porque tinha também uma coisa assim, como eu quero trabalhar com isso? Eu quero também produzir as minhas histórias, quero compartilhar com leitores. Então tu já te projetava, né? Nesse sentido. Uhum. Sim. Eu acho que essa seara mais artística, desde a adolescência com os quadrinhos, porque eu desenhava, né? Então o meu sonho era ser desenhista de história em quadrinhos e tal. Eu fiquei fascinado, né? Quando teve aquele momento revelador também da infância, quando você descobre que as histórias que você lê, no caso de quadrinhos ou literatura, ou os filmes que você assiste, há profissionais por trás daquela imagem, né, de ficção, né? Então eu ficava imaginando, assim, cara... Mentes criativas. Como deve ser você trabalhar na Maurício de Souza, na Disney, na Marvel, né? Na Image, entre outras editoras de quadrinhos estadunidenses. Então se mesclou um pouco isso, esse prazer de leitor com o sonho de ser escritor, e aí eu fui fazer
erroneamente, letras. Porque eu pensei, é claro que letras ensina as pessoas a escrever obras de ficção, né? Até entrar em letras e me encontrar na vida de professor. Eu sempre fui muito comunicativo e sempre gostei de ter contato com as pessoas. Mas lá no primeiro semestre, uma professora me puxou para um canto e me disse, com os meus contos, né, na mão, me disse assim, olha, aqui não é bem um lugar para você escrever ficção, aqui é um curso de letras e aqui você vai aprender a ser um professor. Aqui nós estudamos literatura, nós não escrevemos literatura. E acho que tudo leva aí, então, para também, né, assim como tu, né, Jéssica, depois fazer um mestrado, fazer um doutorado, me estabelecer como professor e como acadêmico. Sim, porque nenhum caminho está dado, né? A gente vai fazendo, Exato. Esses trajetos vão se completando. Né? E tem também aquele aconselhamento familiar, né, de que não escolha a vida artística, meu filho, porque senão você passará fome, muitas dificuldades. Então tem também isso. Eu também acabo tomando um direcionamento enquanto professor, enquanto acadêmico, porque sim, pagava as contas, me dava prazer, me instruía, e nesse processo de formação, de aprendizado e ensino, eu fui me tornando um escritor melhor, fui aprendendo, porque é uma coisa mágica, né? Tanto do trabalho de professor quanto do trabalho de artista. Você nunca está absolutamente formado. Exato. Né? São duas atividades em que cada dia você aprende, você se aprimora, você desenvolve outras habilidades, né? Então eu apontaria essa cena aí adolescente, né, de Leanne Rice, que depois eu conecto então com todo esse trajeto assim, de ser professor na UFSM, começar uma carreira literária e receber um convite que muito me honra para dar continuidade, né, ao trabalho de direção da nossa editora, né, que é a nossa casa, né, da ciência na UFSM. Eu fico pensando, né, tuas falas me provocam a me recordar também de quando eu me graduei em desenho industrial, aquela situação de eu preciso entrar no mercado de trabalho. Eu quero ser autônoma no sentido de prover, né, não depender mais de pai e mãe, poder sair de casa e mostrar, provar de alguma forma que eu me basto, né? E quando isso aconteceu, né, a minha formatura, claro que eu já busquei mercado de trabalho, comecei a trabalhar em gráficas, em espaços que a minha especialidade, né, que agora o curso de desenho industrial está bem diferente, mas a gente sai com a licença para programação visual, saía, né? Então, eu busquei espaços na cidade para esse tipo de atividade, mas sempre com essa vontade de continuar estudando, porque toda a tecnologia, muito rapidamente mudando e se atualizando, eu logo, assim, com 4 anos de formada, eu estava me sentindo ultrapassada. E pensando, o que eu faço? Eu preciso me atualizar. Sempre uma ansiedade muito grande em buscar o ambiente acadêmico. E foi isso que eu comecei a perceber, que o que eu queria era estar no ambiente acadêmico. Que o ambiente da universidade me era muito efervescente. E, estando fora, eu senti essa falta. Então, eu acabei buscando que era, né, a Unifra, hoje o UFN, para fazer uma especialização e lá dentro uma professora com quem eu já tinha trabalhado fora, no ambiente do comércio, vamos chamar assim. Ela disse, eu gostei tanto de trabalhar contigo, quer ir trabalhar na editora conosco? Foi a editora, a primeira editora que eu trabalhei foi a da então Unifra. E foi uma coisa que também me revelou muito, porque embora eu tenha ficado cerca de 8 meses lá só, porque eu tinha feito o concurso aqui para a Universidade Federal e fui chamada. Então, foi triste a minha saída, a minha partida da editora da Unifra, mas foi um ingresso para um outro espaço que eu também estava muito desejosa, né? Mas eu tenho muito carinho por lá e é interessante que as pessoas de lá, com quem a gente conviveu, elas até hoje, quando me encontram, a gente desenvolveu um relacionamento muito legal e muito bonito que a gente pode ficar anos sem se encontrar. Inclusive, os gestores e os alunos que eram bolsistas na época e que hoje têm família, que hoje são pessoas aí que também estão no mercado de trabalho. A gente se encontra e desenvolveu uma coisa muito legal. Então, eu entendo que essas pessoas com quem a gente vai convivendo, vão se agregando, a gente consegue desenvolver outros links também para além do ambiente de trabalho.
Lá foi onde eu percebi, de uma forma assim mais contundente, que por mais que eu fugisse da questão docente, ela estava muito imbricada em mim. Porque a supervisão desses bolsistas, desses meninos e meninas que não eram assim tão mais novos do que eu, mas me dava uma satisfação muito grande poder orientá-los ou minimamente fazer esse trabalho de formação dentro da editora, no caso, né? E eu acho que a gente traz essa paixão pelo ensino, pela orientação, pela formação para o nosso podcast, né, Jéssica? Porque é uma coisa que eu sempre penso assim, né? Por mais que a gente atue na pesquisa, na produção de ciência, na publicação acadêmica, nós somos servidores de uma universidade pública que tem por objetivo formar profissionais. Uhum. E esses profissionais, em formação, não raro muito jovens, eles carregam essa inquietação que te definiu e que me definiu. Poxa, o que eu vou fazer no futuro? Como é que eu consigo unir, né, uma profissão que eu gosto, que me dê prazer, que me dê contentamento, com algo que consiga viabilizar, né, um retorno financeiro que minimamente me possibilite uma vida tranquila, né? E eu acho importante que a gente nunca perca de vista isso, né? Que nós temos uma responsabilidade social enquanto uma universidade pública de sempre trazer essa oportunidade de formação. E acho que o Ineditados, essa também é uma das coisas que eu idealizo, que eu acho que nós nos afinamos. O Ineditados ele é uma excelente oportunidade para que você possa escutar profissionais. Então, né, a Jéssica está aqui como a grande responsável pelo podcast, enfim, pelo programa de rádio semanal, toda segunda-feira, às 13 horas, na UniFM. Já pensando uma programação para que a gente possa escutar esses profissionais e para que você, né, que é aluno ou aluna na UFSM, possa ter perspectivas. Eu acho que uma editora, além de publicar livros, uma editora ela apresenta perspectivas, possibilidades. Nesse aspecto, o papel de uma editora é quase irmão ao papel de uma universidade, e ainda mais de uma universidade pública. Então, fica aqui também o nosso convite, né, aqueles que estão ouvindo esse episódio piloto, para que retornem nas semanas à frente, né? Nós temos uma programação muito especial, muitas surpresas, com o passar do tempo também autores, autoras, pessoas que possam, né, contribuir não só com uma questão profissional, mas talvez com uma questão criativa, artística, enfim, uma vez que o nosso aprendizado, né, reforçando, ele nunca termina. Eu acho interessante destacar que nós pensamos em uma agenda para darmos a devida atenção às diversas áreas que compõem a nossa Universidade Federal, para que nós pudéssemos, então, propiciar ações específicas. E, no momento, setembro de 2022, nós temos o Centro de Ciências Rurais, né? As ciências rurais como área de interesse, área de divulgação. Então, nós convidamos todos a entrarem no site da nossa editora, editoraufsm.com.br. No menu superior, à direita, tem o item Agenda, e lá vai ter o destaque de toda a programação que foi pensada para o nosso setembro. E com algo que eu achei muito interessante, que nós temos essa agenda também no formato físico, que ele é um pequeno folder colecionável. Veja que interessante. Nós temos num lado é a agenda e no verso é sempre uma parte de um mural, de uma obra aqui da nossa universidade, e que, se você quiser colar na sua parede, fique bem-vindo. E se quiser colecionar também ou procurar, é interessante, dá para fazer até essa brincadeira de procurar qual que é o mural, qual que é a obra que está na cidade universitária e ir atrás, procurar e encontrar o seu pedacinho da peça que foi usada para fazer a agenda impressa. Nas portarias, né, dos centros, na nossa biblioteca, também no hall da reitoria. Isso, e também na livraria e grife da UFSM. Né? Exato, na livraria também, isso também é bastante importante a gente destacar, que estamos com promoções e frete grátis no nosso site para os livros das ciências rurais. Foi bem... Eu não tinha pensado na agenda como algo colecionável, mas a Jéssica... mas a colecionadora aqui já pensa nisso. A Jéssica já trouxe aqui uma excelente novidade, né? Uma excelente sugestão. Só para detalhar um pouco, para aqueles que estão nos ouvindo, quando nós pensamos inicialmente numa agenda,
como que a gente abarca toda a UFSM, né? Um dos nossos desejos, muitas vezes, é a gente querer assim, fazer um projeto que consiga dar conta do todo. O que no caso da UFSM, né, uma universidade pública com seu histórico, com seu tamanho, seria impossível. Então, uma solução que nós encontramos foi valorizar uma das nossas 8 grandes áreas em meses específicos. Então, como a Jéssica mencionou, né, no mês de setembro é Ciências Rurais. No mês de outubro, nós vamos destacar ações e publicações de Ciências Sociais e Humanas. Em novembro, Artes e Letras. Em dezembro, Ciências da Saúde. Depois nós voltamos com a agenda em março, quando voltarmos, né, ao nosso semestre letivo, com Ciências Naturais e Exatas, abril, Educação, maio, Ciências Tecnológicas e junho, Ciências Interdisciplinares. Então, a agenda ela acaba sendo também uma forma da gente estruturar ações, da gente organizar o Ineditados, né, Jéssica? Porque também a gente vai seguir essa agenda no Ineditados. Né? Em cada um desses meses nós temos episódios específicos, né, com professores dessas áreas, com lançamentos de cada uma dessas áreas, né? Mas para você também, diferente do curso, onde você estuda, onde você trabalha, onde você leciona, a agenda ela também é uma oportunidade para você conhecer mais a UFSM. Né? Às vezes a gente fica muito focado no nosso curso, na nossa unidade de ensino, na nossa biblioteca, e a gente não consegue ter sequer tempo para conhecer o restante da UFSM. Então a agenda e o nosso Ineditados também é um convite para isso, para que a gente se olhe mais, para que a gente se compreenda mais e para que a gente entenda, né, a magnitude daquilo que nós fazemos aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Como tu disseste antes, a gente tem esse compromisso com quem nos ouve de trazer também a questão formativa. Então, para que todas as áreas sejam contempladas e que a gente tenha também, eu já fico aqui pensando, questionando, nesse papel pedagógico, já que o podcast vai estar disponível depois, quer dizer, a pessoa não precisa estar aqui no momento da rádio, ele depois vai ter a oportunidade de ouvir no momento que melhor lhe aprouver. E, com isso, ter acesso às conversas que nós vamos ter com os docentes. E eu acho, essas perguntas que eu te faço, eu também vou fazer para os nossos outros convidados. Quer dizer, muitas vezes, quem está procurando uma profissão, essa primeira aproximação com qual curso, é uma grande questão. São gerações e gerações e ela não se acaba, né? Eu me questionei isso, minha filha se questionou, tu te questionou, quer dizer... É uma coisa recorrente. Então, se a gente puder, talvez, em certa medida, também até desmistificar que não é uma varinha de condão em que um belo dia a pessoa tem uma epifania e descobre que quis fazer o curso. É um processo. E não existe problema nenhum em fazer outros cursos. E se descobrir, hoje, com essas ferramentas que a gente tem, é possível unir também diferentes áreas. Né? No caso da área interdisciplinar, quer dizer, a minha própria formação, eu trago aqui meu exemplo, porque é uma coisa que eu fiz um curso de desenho industrial na graduação. Depois eu fiz uma especialização em comunicação e projetos de mídia. Depois eu fiz um mestrado em patrimônio. E agora estou fazendo um doutorado em educação. Alguém pode olhar de fora e dizer, como que isso se conecta? Bom, isso se conecta pelas minhas práticas. E é isso que acaba fazendo com que eu me encontre hoje na editora, no podcast. Quando eu fiz isso é engraçado, eu fiz um teste de aptidão quando eu estava no ensino médio, com 14, 15 anos, e lá saiu que eu trabalharia no rádio. Olha só. E eu pensava, nossa, eu adoro escutar a rádio, mas não me vejo trabalhando no rádio. Olha só, olha aqui. Não é onde chegamos. Porque as coisas vão acontecendo e esses talentos, junto com as práticas e o comprometimento, as parcerias, elas vão traçando pontos, né? Que fazem com que a gente chegue nos lugares, às vezes, que não eram tão antevistos por nós, mas que as pessoas que estão no nosso entorno percebem e surgem esses convites, como dessa nossa parceria tão longeva, e a gente está trabalhando hoje pela editora, sendo colegas, né? Diretamente. Mas, eu já vou te dar a palavra, eu gostaria que tu mencionasse o Prêmio Fantasy e a Sonhar Comic Shop, que eu acho que são 2 elementos assim, importantíssimos na trajetória de Enéas Tavares. Sim, a gente adora resumir a biografia numa frase, né? Formado em letras e tal.
mestrado em estudos literários. Mas cada percurso, eu acho que isso vai ao encontro do que tu mencionaste, né, Jéssica? Cada percurso, e isso é verdade no caso de cada um dos nossos ouvintes, né? Cada percurso é único e ele vai muitas vezes como um processo de ir tateando e buscando e experimentando experiências, né? No meu caso, eu sempre tive uma questão muito forte com a independência da família, né? De querer sair de casa, enfim, né? Ter o trabalho. E eu comecei a trabalhar muito, muito jovem, né? Eu lembro que meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 13 anos. Eu trabalhei numa locadora de vídeo, quando existiam, né? Locadoras de vídeo. E era uma conhecida Quem não dona... rebobinava... Exatamente. Tinha toda uma testagem da rebobinagem, né? Eu lembro da gente passar na frente dessa locadora e a dona da locadora era uma conhecida, né, da minha mãe. E eu implorei para minha mãe, por favor, pede um trabalho para mim, né, de atendimento e tal. E desde então, desde esse meu primeiro experimento atendendo locadora de vídeo, né, eu já fui office boy, já trabalhei em outras lojas, já trabalhei em escritório de contabilidade. E aí teve um momento, no decorrer ali do curso de letras, né, já fui professor de informática, passou lá o período do técnico, atendimento, né, fiz atendimento na antiga CRT, que era a nossa equipe, era a nossa empresa, né, de telecomunicações do estado. E quando eu comecei a fazer letras, eu comecei a empreender também algumas outras coisas e de lá nasceu a Sonhar Comic Shop, que era uma loja de quadrinhos, né? Olha aí, o sujeito queria trabalhar com quadrinhos, depois que percebeu que não iria ganhar a vida desenhando, quem sabe negociando quadrinhos, né? E a Sonhar foi um empreendimento com alguns amigos, né? O Vinícius Marangon na época, depois uma parceria, né, com o Danny Williams, que tinha Factory, escola de quadrinhos, sim, Santa Maria já teve uma escola de quadrinhos. E depois uma parceria, né, com a Zona Franca, né, Comic Shop, que existe até hoje. Né, no shopping Santa Maria. Entre um dos amigos que fiz lá também, o Abel, que hoje é o dono da Terra X, loja de quadrinhos do Royal. E esse foi um empreendimento, assim, eu não vou aqui me detalhar muito, porque é uma história que me emociona muito e me alegra muito falar a respeito. Mas foi na Sonhar que eu conheci Jéssica, conheci Evandro, o parceiro da Jéssica, enfim, também um colega de UFSM, um grande ilustrador, um grande designer. E foi um momento assim, muito especial de entender, né, outro aprendizado também, né, Jéssica, que é uma coisa que a gente sonha. E quando a gente concretiza, a gente percebe que não é bem isso. Né? Sai do pedestal. Exato. Né? Vira realidade. Eu, por exemplo, um ano que eu tive a loja, né, que depois acabou virando a Zona Franca, acabei vendendo, né, pro que viria a ser a Zona Franca, um ano de loja me ensinou que eu não servia para trabalhar no comércio, né? Porque o comércio ele tem um potencial de empreendedorismo que é fascinante, mas ele tem também uma série de outras responsabilidades que não se adequavam àquilo que eu almejava, né? Mas foi uma belíssima experiência, assim. E para aqueles que estão assistindo Netflix ou que gostam muito de quadrinhos, obviamente vão reconhecer o nome, né? Porque Sonhar é uma referência direta ao Dreaming, né? Que é o lugar em que o sonho, né, de Sandman, do Neil Gaiman, cria, e que é o lugar para onde nós vamos quando nós sonhamos, né? Então, acho que aquele primeiro empreendimento, assim, ele resulta num sonho que para mim era muito um sonho de ser escritor. O que me leva, né, à segunda parte da pergunta, que era o Prêmio Fantasy, né? Mais de 10 anos se passaram, né, entre Sonhar e o Prêmio Fantasy. Nesses 10 anos eu fiz graduação, mestrado, doutorado, passei no concurso para atuar no curso de letras da UFSM. E nesse meio tempo escrevia muita ficção, mas sempre textos que ficavam na gaveta. Aí entre 2013 e 2014 eu disse assim, cara, vamos tirar um desses textos da gaveta e vamos tentar publicar, né? Entrei em contato com algumas editoras, algumas não responderam, outras responderam. E em 2014, a editora Leia, né, que na época era a que publicava o George R.R. Martin no Brasil, Game of Thrones, lançou esse grande concurso nacional, né, chamado A Fantasy, que era o selo de literatura fantástica da Leia, A Fantasy Quer o Seu Mundo. E esse concurso ele foi maravilhoso para mim, porque me deu, né, num primeiro momento, o melhor amigo de um escritor e de uma escritora, que é o prazo.
o deadline, né? Aquele concurso, ele tinha prazos específicos para a primeira fase. Envie a sua história em um tweet, né? A segunda fase, envie a sua história num parágrafo. Concisão. Terceira fase, envie o manuscrito. E aí eu me lembro, né, que com a terceira fase eu virava à noite escrevendo, né? Entrava final de semana escrevendo o que viria a ser o Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon, que é o meu primeiro romance. O livro que ganhou esse concurso, né, entre mais de 1.000 participantes de todo o Brasil. E o livro que acaba, né, unindo os dois mundos, porque ele é uma obra de ficção, é uma obra de fantasia, steampunk, aventura, é uma obra de literatura fantástica, mas ao mesmo tempo, esse romance é a culminância da minha atuação como professor. Porque ele é um mashup, né, uma reinvenção dos personagens da literatura brasileira clássica, né, os personagens de domínio público. E que formam essa liga extraordinária, né, para investigar os crimes desse temível Dr. Luizon. O livro foi publicado em 2014, desde lá, né, tem outros romances publicados, projetos de quadrinho, projetos também de não ficção, tradução, né? E tudo isso leva a uma indicação, né, do Jabuti em 2021 pelo meu último romance, que é o Partenon Místico. E essa indicação acabou sendo mencionada pelo professor Luciano. Quando me convida para assumir a editora, ele diz assim, não, porque nós sabemos que o professor, além de um acadêmico, um gestor, já atuou como chefe de departamento, coordenador, tem também uma carreira literária. Inclusive foi indicado a um prêmio muito importante. Então queremos que o professor traga essas ideias, né? Traga essas ideias para a editora, né? Para também comunicar com outros públicos, para trazer outros projetos, né? O Ineditados é apenas um de várias outras ações, apenas uma de várias outras ações que nós estamos implementando entre 22 e 23, com o objetivo de continuar o trabalho que já estava sendo feito, sob a gestão do professor Daniel Coronel, mas de levar também a editora para outros lugares. E esse é um momento em que o tempo começa a esgotar, pelo visto. Nós temos ainda alguns minutinhos, temos 15 minutinhos ainda. Meu encerramento, então, vamos nos encaminhando para o final, né? Mas eu gostaria também de te ouvir um pouquinho com relação à série de televisão na Amazon, que foi algo também surpreendente. Eu acho que é importante a gente destacar que existe uma pessoa aqui na UFSM que, com seus esforços, enfim, seus estudos, sendo fiel aos assuntos que ele gosta, entende? Conseguiu galgar espaços muito importantes que talvez alguém que esteja nos escutando possa pensar, nossa, não sei se um dia eu conseguiria, será que eu consigo? Será que eu consigo ir longe? E eu acho que trazer essas minúcias é importante, né? Porque a pessoa possa se inspirar por passos de pessoas que vieram antes e percebam que é possível. É bom ter trazido esse assunto, Jéssica, porque tem uma outra inquietação também, né? Não só de quem quer trabalhar com arte, mas de forma geral. Aquela arte, né? Aquela arte quer desencorajar. Exatamente. Mas de forma geral, né? Eu sou um santamariense, já vivi em outras cidades, né? Mas eu nasci em Santa Maria, eu amo Santa Maria. O fato de ser um servidor na UFSM me torna ainda mais, né, próximo e um divulgador, enfim, um entusiasta da nossa cidade e cultura, né? E eu tinha um pouco essa impressão, baseado no que a gente escuta por aí, que para trabalhar com arte e cultura, ou então para ter uma grande oportunidade profissional, eu precisaria ir embora. Eu precisaria ir para uma capital, talvez do grande eixo, né? Rio, São Paulo, ou então para Porto Alegre, né? E isso me angustiava muito porque eu não queria me afastar dos meus pais, eu não queria me afastar da minha família, dos meus amigos, né? E da cidade que eu gostava. E para minha alegria, Jéssica, eu acho que a internet, entre vários outros benefícios dessa ferramenta maravilhosa, né, que nós temos à nossa disposição, a internet possibilita projetos como esse e a possibilidade de você não sair da sua cidade, exceto se você realmente deseja fazer isso. Quando o Lição de Anatomia foi publicado, os meus editores na Leia me disseram isso. Você pode ficar no interior do Rio Grande do Sul, publicando numa editora no Rio de Janeiro, mas você precisa estar disponível nas redes sociais, na internet. Isso me abriu várias portas, né? E uma delas, Jéssica, de desenvolver projetos com pessoas de outros estados.
Então, a série para a Amazon, a série audiovisual, faz parte desse universo, né, que é o Brasiliano Steampunk. Tem livros, tem quadrinhos, tem suplemento escolar, tem jogo de carta. E a série audiovisual veio a partir de um convite de um sujeito chamado Felipe Reis, dono de uma produtora em São Paulo, chamada Cine Kings, que me escreveu, conseguiu meu WhatsApp com um amigo, né, de São Paulo, e me escreveu um WhatsApp dizendo, cara, vamos tomar um café na Paulista? Eu disse, eu quero te convidar para escrever uma série steampunk, né? E eu disse, olha, o convite é ok, a gente pode tomar um café, mas não na Paulista, porque eu estou a 1.300 quilômetros de distância. Então, A Todo Vapor, que é a série que está disponível no catálogo da Amazon Prime, projeto de 3 anos, entre roteiro, filmagem, pós-produção, ele nasce disso, ele nasce de um professor da UFSM, de um leitor, de um santamariense, que a partir de WhatsApp, Skype, né, Google Meet, entre outros suportes tecnológicos, consegue desenvolver esses projetos. Né? E o Brasiliano Steampunk tem pessoas do norte do Brasil, centro-oeste, próprio Rio-São Paulo. Né? Então, se eu pudesse dar uma resposta pontual à tua provocação, aqueles que estão nos escutando e que querem, né, produzir quadrinhos, literatura, audiovisual ou o que quer que seja, né, saiba que hoje, em 2022, com essa ferramenta que nós temos, tudo isso e muitas outras coisas, né, acabam se tornando possíveis, né, e mais prováveis, sem que você precise deixar a terra, né, dos seus pais ou a terra da sua família. Eu já aproveito esse gancho, falando sobre a terra, a nossa terra. Nós tivemos também uma parceria profícua com os Sussurros da Boca do Monte, que foi um livro oriundo de um projeto de financiamento coletivo que atingiu cerca de R$16.000, né? O que nós tínhamos estipulado era 15 mil, tratando de espaços da nossa cidade, justamente como pano de fundo, como cenários, para histórias fantásticas. E temos um capítulo de Enéas Tavares, que trata do Itaimbé. Foram elencados itens dentro da cidade, alguns reconhecidamente patrimônios, né, patrimônios tombados, outros reconhecidos pela comunidade como pontos importantes, pontos de origem da cidade, bairros específicos como o bairro Campestre. E os convidados escreveram, então, sobre esses locais, tiveram a liberdade de escolher o local e pudemos desenvolver, então, uma pequenas histórias, né? São capítulos, né? Tendo Santa Maria como cenário de histórias fantásticas. E sei de meninos e meninas que jogam RPG usando os Sussurros da Boca do Monte como cenário de histórias fantásticas que eles estão desenvolvendo por meio de seus jogos, por meio das suas tramas interativas. Que maravilha. Eu acho que é mais do que a hora, né, Jéssica, da gente valorizar o nosso espaço, né? Eu sei que durante muitas décadas as capitais foram valorizadas, grandes cidades foram valorizadas, mas eu acho que os Sussurros da Boca do Monte, aquilo que eu faço no Brasiliano Steampunk, projetos como Ineditados, vem também para valorizar qual é a nossa cidade e o que nós fazemos na nossa cidade, na nossa instituição, né? E queremos insuflar também na mente dos nossos ouvintes esse valor, né? Porque por mais que a gente tenha críticas, eu tenho críticas, né? A Jéssica tem críticas à UFSM, né? Talvez à nossa cidade, nós sempre temos críticas positivas para melhorar os espaços. Nós amamos esses espaços e a gente sabe que para tornar a cidade um espaço melhor e para tornar a universidade um espaço melhor, a responsabilidade não está apenas na administração, mas está nos nossos ombros. E acho que o Ineditados nasce como uma tentativa, né, de trazer mais visibilidade, mais vitrine, né, para aquilo que nós fazemos na editora, na UFSM e também na nossa Santa Maria. Eu acho muito importante a gente ter esse momento de partilha com a comunidade, porque o Ineditados acaba por se transformar numa interface a mais, né, mais uma interface de diálogo que é possível. Então, nós temos o nosso Instagram, que é o Ineditados Podcast. Quem quiser nos adicionar, quem quiser mandar perguntas, mandar sugestões de pautas, a gente vai com certeza avaliar com carinho para colocar na nossa programação, ver o que cabe na nossa agenda. Nós temos, a gente tem também essa coisa do podcast, né? Então, esse programa que vai ficar disponibilizado, a gente sabe que outras pessoas talvez um dia possam querer maratonar Ineditados. Então, já fica também essa coisa da calendarização, essa proposta
de agenda, porque se alguém estiver nos escutando em setembro de 2023, estaremos de novo com o mês do Centro de Ciências Rurais. E isso vai se retroalimentando, né? Nós vamos conseguindo criar uma cultura em que as pessoas podem se organizar, até pensando nos descontos, nos brindes da livraria, que a gente convida todos a irem, então, conhecer o nosso site, conhecer as nossas promoções. E agora, então, para a gente, já nos minutinhos finais, 5 minutinhos finais, uma reflexão, algum pensamento, alguma proposta de ideia de futuro, alguma coisa que tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes pensarem. Eu acho que eu ecoo, Jéssica, um projeto muito bacana da editora. É um projeto já de anos, né, que era uma visita que alguns dos nossos colegas, né, da editora, Denise, Marta, entre outros colegas, Tagiane, né, faziam aos diferentes centros, convidando, né, os professores a serem autores da editora. Então, é o projeto Seja Autor. Nós demos um destaque a esse projeto, né, no nosso evento anual, que é o Editoração em Debate, né, que aconteceu no mês de julho, dedicado a plágio, a questão da autoria, né? E nós queremos muito reforçar esse projeto, Seja Autor, de uma forma proativa, convidando também e sensibilizando os nossos alunos, né? Hoje se fala muito na escrita, na cópia, no plágio, no autoplágio e em ferramentas, né, que possam revelar quais são os textos que não são totalmente originais, né? E toda essa discussão ela é válida e ela é importante, né, que nós a tenhamos enquanto acadêmicos, enquanto servidores. Porém, eu sempre gosto de entrar nesse assunto por uma outra via, que é a de convidar os nossos autores e as nossas autoras em potencial para saberem que escrever um artigo, escrever um livro, submeter, né, um projeto acadêmico para uma editora como a editora da UFSM, ou então uma obra de ficção para outras editoras comerciais, é a oportunidade que muitos de nós temos de ter uma voz. E diferente de quem nós sejamos, a gente quer ter voz, a gente quer comunicar a nossa sensibilidade, o nosso aprendizado, a nossa delicadeza, a nossa revolta, o que for, né? E nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade numa universidade pública, em outras universidades também, cujo principal propósito é você aprender ciência, produzir ciência e depois publicar ciência, para ajudar outras pessoas com aquele conhecimento, com aquela descoberta, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes de Ineditados, há um autor, há uma autora dentro de você, né? E a nossa editora, assim como outras possibilidades de publicação na instituição e fora dela, são a oportunidade que você tem para desenvolver a sua voz. Tá? Não abra mão dessa oportunidade, né, de ter uma voz e de poder comunicar, né, ao mundo não só aquilo que você sonha, mas aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, né? E o Ineditados, confia em mim, vai apresentar várias oportunidades para que você desenvolva essa voz autoral que você tem dentro de você. Nós temos o nosso Guia do Autor, que já facilita bastante para que haja esse encaminhamento, né, no termo de preparação do material para enviar para a editora, a forma de recepção que vai ser dada, nós temos ali um passo a passo. De qualquer modo, ainda assim, toda a equipe da editora está dedicada a tirar dúvidas, a fazer esclarecimentos, porque existe uma função pedagógica da editora também, de proporcionar esse encaminhamento na melhor qualidade possível. Então, é possível que a pessoa, né, que o aluno, o docente, enfim, entre em contato conosco para que a gente também faça sugestões de melhorias, inclusive de revisão, enfim, para que o material já seja encaminhado num melhor formato possível. E eu percebo isso, que as pessoas nos procuram talvez esperando um ambiente menos caloroso. E sempre que as pessoas procuram para tirar dúvidas, elas saem empolgadas, saem percebendo horizontes possíveis para o seu material. E então a gente faz essa curadoria, mas
inclusive no sentido de mostrar que talvez, porque nós temos o nosso escopo, a linha editorial, talvez não seja o melhor formato publicar pela editora da UFSM, mas até esse esclarecimento é necessário, para que a pessoa saiba procurar o melhor caminho, para o seu material que seja mais coerente, mais honesto com ela mesma, com aquilo, com o destino com que ela precisa, né, pretende dar para o seu trabalho ser propagado e ser divulgado, enfim, né? E é isso, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão nos escutando, tendo esse primeiro momento, esse primeiro Ineditados. Nós vamos todas as segundas-feiras, às 13 horas, aqui pela UniFM, realizar, né, no 107.9, esse bate-papo que é para ser nessa descontração, nessa alegria, nesse carinho, e é por isso que as sugestões são bem-vindas, as pautas são bem-vindas, e nos colocamos ao dispor. Venham para o Ineditados para escutar mais conversas para além do livro. Uma boa tarde para todos. Obrigada, até mais. Uma boa tarde. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.